Seja muito bem-vinda à nossa live de todas as quartas. Eu sou a Carol Zonato, nutricionista, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje é muito bacana. Eu vou te ensinar como escolher os melhores alimentos para você desinflamar. Então, se você tem dúvida aí de quais alimentos são os melhores, quais vão te ajudar a desinflamar mais, eu vou te ensinar tudo o que você precisa observar, o que você precisa fazer para aprender a escolher os melhores, tá certo? Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão tá boa. Peço desculpas pela minha voz, que ela tá meio rouca. Eu tô um pouco resfriada, amanheci essa manhã com a garganta bem ruim, mas acho que vai dar pra vocês me ouvirem bem, tá bom? Coloquem pra mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão tá bacana. E pra quem entrou agora, hoje eu vou te ensinar como escolher os melhores alimentos para desinflamar, tá bom? Então, aproveita agora, tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui pra você? Então, clica nele, compartilha essa live com as amigas, vizinhas, com todas as mulheres que você sabe que querem emagrecer e não estão conseguindo, tá bom? Então, clica aqui e compartilha essa live. A Leo tá dizendo aqui, gosto muito do seu conteúdo. Obrigada, meninas. Tá tudo certo com o áudio aí? Podemos começar? Lembrando que as perguntinhas, vão anotando as perguntinhas de vocês. A hora que nós finalizarmos, eu vou abrir um momento pra gente responder, pra eu poder responder ao vivo as perguntas de vocês, tá bom? A Leo tá dizendo aqui, eu não perdi uma. Legal. Então, vamos lá. Bom, essa é uma dúvida que a maioria das mulheres tem. Carol, como que eu faço para escolher um alimento que melhora o processo de desinflamação no meu corpo? Isso existe? Existe. Tem alguns alimentos que as mulheres acham que ajuda, mas na maioria das vezes pior, tá? E qual é o erro clássico que 90% das mulheres cometem quando querem emagrecer? Principalmente emagrecer, né? Não só desinflamar, mas principalmente emagrecer. Elas acabam focando só nas calorias. Me conta aqui no chat se você é essa mulher. Ao invés de você focar na qualidade nutricional, você fica só bitolada nas calorias. Não, pera lá, eu não vou comer isso. Eu não vou comer isso porque isso aqui tem muita caloria. Eu não vou comer isso porque isso aqui tem muito carboidrato. Coloca pra mim aqui no chat se você é essa mulher. Não importa qual alimento se é um alimento natural, se é um alimento bom, rico em vitaminas, não importa. O que importa é as calorias e a quantidade de carboidrato. Se ele tiver um pouco mais de calorias ou se ele for um alimento que tem uma quantidade maior de carboidrato na composição, pronto. Aí não come mais. A Leo tá dizendo, eu sou assim. E Leo, eu vou te falar, fica tranquila, porque esse é um erro clássico. Por que a maioria das mulheres é assim? Porque nós fomos ensinadas lá, desde criança, que para você emagrecer, você tem que focar só em calorias. É normal. A Elisa tá dizendo aqui, já contei muitas calorias e é super normal. Isso não é culpa de vocês, tá? Isso é o que a mídia implantou lá na nossa cabeça. Desde que nós éramos crianças, focava só, quantas calorias tem nesse alimento? Eu não sei até se vocês não se lembram. Lembra de uma época que tinha umas dietinhas chamadas dieta dos pontos? Coloca pra mim aqui no chat quem já fez essa dieta dos pontos. Essa dieta era baseada em cada alimento tinha de acordo com a quantidade calórica, esses alimentos tinham uma quantidade de pontos. E eles, fizeram um cálculo lá que você podia consumir só X pontos por dia. E aí não importava qual alimento que você ia comer. O importante era não ultrapassar a quantidade de pontos, consequentemente, não ultrapassar a quantidade calórica. E isso é péssimo. Isso é péssimo porque para o processo de emagrecimento, principalmente para a gente desinflamar o nosso corpo, a gente precisa focar muito mais em qualidade do alimento do que nas calorias em si. Porque tem alimentos que eles não têm praticamente nada de calorias, mas eles não têm nada de bom ali nessa composição. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui para você. Gelatina, a gelatina diet, é um tipo de alimento que tem uma quantidade baixa de calorias. Principalmente a diet, que não leva adição de açúcar.
Mas se você me perguntar se esse é um alimento saudável para estar na sua rotina, de forma alguma. A gelatina, ela, só para você ter uma ideia, ela não é nem considerada um alimento, porque ela tem tanto aditivo químico, ela tem tantas substâncias ali que fazem mal pro nosso corpo. Como que você pode dizer que esse é um alimento saudável? E aí muitas pessoas vão lá, deixam de comer, por exemplo, uma fruta. Ah, não, porque em quantidade calórica a gelatina é menos calórica do que a fruta. Então eu vou deixar a fruta de lado e vou comer a caloria, e vou comer a gelatina. Coloca pra mim aqui no chat quantas vezes você já fez isso. Você ficou bitolada só lá nas calorias, e não olhou para a qualidade do alimento. Isso acontece, claro, como eu já disse, porque a mídia implantou isso. É a mesma coisa do peso da balança, né? Nós fomos ensinadas lá desde criança também que o único parâmetro de evolução para saber se a gente tinha emagrecido ou engordado era a balança. Hoje a gente sabe que não é assim, a gente tem que focar muito mais em outras medidas do que na balança em si. Porque a balança, ela pode enganar, ela pode ser muito mais nossa inimiga do que nossa amiga para o processo de emagrecimento. Por quê? A balança, se você perde músculo, ela não vai te mostrar. Se você está inchada, por exemplo, depois de um final de semana, você comeu um pouco diferente do habitual, você se perdeu um pouco na alimentação, bebeu mais, você vai estar retida. Se você subir na balança, o seu peso vai dar muito mais alto. E aí você já pensa, ah, meu Deus, eu engordei. Então, olha para você ver como a balança ela pode ser muito mais nossa inimiga do que nossa amiga. E com relação a essa contagem de calorias, né, eu puxei esse gancho aqui para te falar que isso daí eram coisas lá do tempo passado, que a gente, né, os nutricionistas não falavam tanto em qualidade de alimento, era só focado em caloria. Por isso que essa dietinha dos pontos, ela era tão comum. Ah, eu posso consumir X pontos por dia. Então, se eu, por exemplo, se durante todo o dia eu possa comer um Big Mac durante o dia inteiro, ela trocava o dia inteiro de refeições, comia um Big Mac o dia inteiro, só para bater a quantidade de pontos e calorias, e o restante do dia não comia mais nada, tá? Então, por que eu quero te dizer tudo isso? Para te falar que isso daí já era. Isso daí, ó, é tempo passado. Se você tá aqui, você é minha seguidora, você vai tirar essa crença da tua cabeça agora. Então, lógico, a gente tem que observar as calorias? Claro que sim. A gente tem que ter uma ideia também de quantidade calórica dos alimentos. Isso é fato. Porque as calorias, elas são importantes para o processo de emagrecimento. Não posso dizer que não. Mas a gente não pode focar só nisso. A gente precisa focar muito mais nos nutrientes do que nas calorias em si, né? A Elisa tá dizendo aqui, ó, que hoje em dia é muito mais a contagem de macros. Sim, também a contagem de macros é importante. Mas muito mais, isso daí também é uma coisa que eu gosto de tirar um pouco da cabecinha das minhas alunas, das minhas seguidoras. Porque quando você fica muito focada em quantidade de carboidrato que você pode ingerir, quantidade de proteína, quantidade de gordura, quantidade não sei o que, você acaba ficando muito bitolada nisso daí. Então, eu ensino para as minhas alunas, inclusive é o que eu ensino no meu método de emagrecimento, eu não ensino elas a contar as calorias e nem ficar contando a quantidade de macronutrientes, tá? Só para te falar, para quem não sabe, macronutrientes são proteínas, carboidratos e gorduras, tá? Isso são macronutrientes. Então, ao invés de você ficar contando calorias e contando a quantidade na risca ali de macros, eu ensino a você fazer as combinações inteligentes que vão fazer com que você desinflame e perca peso. Por quê? Um corpo menos inflamado é um corpo que queima muito mais gordura e é um corpo que emagrece muito mais rápido. Então, ao invés de você ficar indo lá contando a risca, a quantidade de carboidrato que você come, proteína, gordura, quantidade calórica, eu te ensino a fazer as melhores combinações, quais são os macronutrientes que precisam ter em cada refeição, que isso é muito importante, para evitar picos de insulina, isso é muito importante, o que você precisa comer, quais são os melhores alimentos para te dar saciedade, os alimentos que são anti-inflamatórios, alimentos que contribuem com o funcionamento do seu intestino. Então, isso é muito mais importante do que você ficar focada só nas calorias em si, tá bom? Então, hoje eu trouxe 2 exemplos, inclusive eu trouxe um alimento aqui na prática que eu fiz esse comparativo lá no meu story e as meninas amaram, por isso que eu quis trazer na live, até pra gente discutir assim, conversar, né? Pra vocês mandarem as perguntinhas, eu trouxe aqui justamente pra te mostrar que calorias não são tudo, tá? E que
Não são todos aqueles alimentos que parecem que são saudáveis, mas não são. Então, primeira coisa que você já aprendeu aqui comigo, que você nunca mais vai fazer na sua vida, é trocar um alimento natural por um industrializado só por causa da quantidade calórica. Como foi o caso que eu falei lá entre a fruta e a gelatina, tá certo? Aí muitas pessoas também perguntam assim pra mim: ai, Carol, eu tô com vontade de comer doce. Eu posso substituir, é mais saudável eu substituir o meu chocolate por gelatina diet? Se você me perguntar em quantidade calórica, sim, a gelatina ela é menos calórica do que o chocolate. Só que olha quantas substâncias ruins, quantos aditivos químicos tem dentro da gelatina. E o pior, se você tá com vontade de comer chocolate, se você comer gelatina, não vai matar a tua vontade de comer doce. Aí o que você vai fazer? Você vai comer um caminhão de gelatina, vai entupir o seu organismo de um alimento que é extremamente inflamatório e não vai matar a vontade do doce. Meia hora depois você já vai estar lá beliscando mais alguma coisa. Aí você, mas não era isso que eu queria comer. Sabe aquela coisa assim, que vontade de comer um doce? Aí você vai lá, come um caminhão de gelatina porque acha que é mais saudável, que tem menos calorias. E aí, daqui a pouco, mas não era isso que eu queria comer. Quantas vezes já aconteceu isso? Coloca pra mim aqui no chat se isso já aconteceu com você. Então, aí você acaba deixando de comer o chocolatinho que você gosta, se entope de gelatina, que é um alimento que não tem benefício nenhum pro nosso corpo, só por causa da quantidade calórica. Isso faz sentido? Nenhum, só pra dizer, porque eu não consumi a quantidade calórica de um chocolate. Não, de forma alguma. Se você tem vontade de comer doce, se você gosta do doce, tá tudo bem você consumir. O que vai atrapalhar o seu processo é a quantidade e a frequência que você faz isso. É óbvio que se você consumir meia barra de chocolate por dia, uma caixa de bis, uma caixa de bombom, é lógico que isso vai impactar. É claro que isso vai atrapalhar o seu emagrecimento. Mas se você consumir lá um bombom, 4 quadradinhos de chocolate só para matar aquela vontade de doce momentânea, não tem problema nenhum, não é isso que vai atrapalhar o seu processo. O que vai atrapalhar são os excessos, tá bom? Então assim, se você falar pra mim, Carol, eu como gelatina porque eu gosto, porque é um alimento que, eu tenho vontade de comer, eu acho gostoso e como, tá tudo bem. Desde que não seja frequentemente, tá tudo certo. Eu não indico que você coma gelatina todo santo dia, tá? Mas, eu gosto de comer gelatina, é o alimento que remete à minha infância. Ok, não tem problema. Mas ficar substituindo um alimento natural, comendo gelatina só por causa da questão calórica, não faça isso, tá? Nem o seu chocolatinho, porque senão não vai ser suficiente para matar a sua vontade. Você vai comer gelatina e mesmo assim vai querer comer o chocolate depois de novo, tá bom? Então vamos lá. Então você já sabe que você não tem que ficar contando só calorias, que você tem que focar muito mais na quantidade, né, de nutrientes que aquele alimento tem. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo esses dias. Olha só pra você ver quantas mulheres sofrem com isso aí. Eu tava no mercado e tinha uma mulher do meu lado com o esposo dela. E aí a gente tava na parte do hortifruti ali, onde tem frutas, verduras e tal. E aí o marido dela tava pegando banana. Tava escolhendo umas bananas lá. Ela virou pro marido dela e falou assim: ô fulano, para de pegar essa banana aí, você não é pra você comprar banana. Daí ele olhou e falou assim: nossa, mas por quê? Aí ela disse assim: não é pra você comprar banana porque a banana é muito rica em carboidrato, ela é cheia de caloria, a banana engorda. Aí o marido olhou pra ela e falou: tá bom, pegou e tirou do carrinho. E aí assim, discretamente, né, porque o meu olhar não tem como, eu tive que olhar, eu dei uma olhadinha assim no carrinho dela pra ver o que tinha ali. O carrinho dela tava cheio de bolacha fit, sabe aqueles snackzinhos fit que também todo mundo acha que é saudável, que é super, hiper, mega saudável, mas no fundo não é. Tinha bolacha fit, snack fit e tinha lá mais algumas outras coisas, agora eu não lembro exatamente, mas cheio desses alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Aí, olha o que ela fez. Olha o que estava na cabeça dela. Banana, Deus o livre. Deus o livre você comer uma banana, porque a banana engorda. Banana é cheia de carboidrato, banana engorda. Mas o carrinho dela cheio de industrializados, alimentos que são ricos em aditivos químicos, que muitas vezes nem são menos calóricos. Isso daí é uma coisa também que a mídia implanta, que arroz engorda, que banana engorda. E é uma coisa que isso fica no nosso subconsciente. Então, se não tem uma pessoa para vir e para explicar sobre essa relação, a gente sempre vai achar
que essa fruta é, principalmente a banana, né? Essa fruta, ela é a vilã. Ai, não, porque fruta tem frutose, frutose é açúcar, Deus o livre, engorda. Tem até umas pessoas aí que falam, ai, porque daí faz mal pro fígado. Gente, pelo amor de Deus. Então, olha o absurdo que essa mulher estava fazendo. Deixando de consumir uma fruta que é rica em nutrientes, vitaminas, minerais, rica em um monte de coisas, só porque ela tinha na cabeça que banana engordava e com um carrinho cheio de outros alimentos que não iam fazer bem nenhum para ela e que não iam ajudar em nada no processo de emagrecimento. E o pior, caríssimos. Eu não sei se você já olhou no mercado o preço que custam os preços desses tipos de alimentos que são os fits, né? Que são aqueles chamados saudáveis. Eles são caríssimos, absurdamente caros. Pega um snackzinho desse fit para você ver o preço que é. Uma bolacha fit para você ver o preço. Então, é por isso também que muitas pessoas acham que para emagrecer, para desinflamar e emagrecer, você precisa ser rico. Precisa ter muito dinheiro, precisa gastar horrores. É claro, porque fica inventando moda, fica comprando alimento que não precisa, alimentos que são extremamente caros. Caros, caros, caros. E isso não aconteceu uma e duas vezes, não. Eu já atendi milhares, assim, várias e várias mulheres que passavam exatamente por isso. Que elas não entendiam por que elas não emagreciam, sendo que elas comiam só produto fit. Entende? Então, assim, o nosso corpo, ele precisa muito mais de nutrientes do que ficar contando caloria na risca, tá certo? Então, se você é uma mulher que fazia isso, que estava deixando de consumir fruta, principalmente, né? Porque as frutas, tem tanta gente, meu Deus do céu, como as pessoas têm medo de comer fruta. Meu Deus do céu, a toda hora eu recebo também na caixinha, Carol, fruta X engorda? Qual fruta engorda mais? Banana ou não sei o que, entende? Então, você precisa tirar isso da cabeça. As frutas, elas trazem um benefício muito importante para o nosso corpo. Elas são ricas em fibras todas, tá? De um modo geral. A Lu tá dizendo aqui, cheio de substâncias desconhecidas. Exatamente, é isso que tem nesses alimentos que são industrializados. E eu não tô aqui para ficar demonizando nenhum tipo de alimento, não. Não é isso. Mas eu tô aqui para te ensinar as melhores escolhas que você pode fazer. Se você consumir um alimento industrializado de vez em quando, não tem problema. O problema é que a maioria das mulheres estão deixando de consumir os alimentos que fazem bem por acharem que eles engordam e estão optando por esses outros alimentos que não fazem bem, que não vão ajudar em nada e que são extremamente caros. Gente, quem tem dinheiro hoje em dia para ficar gastando horrores em compra de supermercado para emagrecer? Ninguém tem isso. E não precisa. O que você precisa é o básico que funciona. É a alimentação mais natural possível. E essa alimentação natural, que é rica em frutas, verduras, legumes, proteínas magras como ovos, frango, carne bovina, é o mais barato. São os alimentos mais baratos. Se você for comparar, quer dizer, assim, tudo é caro, né? Hoje em dia não tem nada que seja exatamente barato. Mas se você fizer um comparativo entre esses alimentos ou esses outros alimentos que são fits, a diferença é muito grande. Você gasta muito mais para alimentos que não vão te agregar em absolutamente nada, né? Ó, a Lu tá dizendo que eu já fui assim, exatamente. E eu vou te dizer, Lu, 99% das mulheres pensam dessa forma. Por isso que eu quis trazer esse assunto e desmistificar de vez essa história da fruta, principalmente da banana, tá? Porque, meu Deus, como as mulheres têm medo de comer banana. Eu juro pra vocês, eu recebo mensagens assim na minha caixinha, Carol, se eu comer uma banana por dia, eu vou engordar? Gente, isso não faz sentido algum. Nenhuma, entendeu? Nenhuma. O que vai fazer você engordar é o que você come ao longo do seu dia todo. Ninguém engorda por comer banana uma vez por dia. Ninguém. Isso daí é impossível, tá? O que vai fazer você ganhar peso é o que você come ao longo de todo o seu dia. Ó, a Rose tá dizendo aqui, ó, fruta em jejum se dá pico de insulina. Depende da fruta. Depende da fruta. A fruta, ela é rica em um tipo de açúcar chamado frutose. Ela não é rica, ela tem um pouco de glicose também, mas ela é mais rica em frutose, que é o açúcar da fruta, tá? Esse açúcar, ele não gera pico de insulina igual a glicose. Então, não precisa ficar com medo de consumir fruta o tempo todo, porque vai dar pico de insulina.
O ideal é que a gente sempre consuma a fruta com uma fibra junto, tá? Para aumentar a saciedade. Porque as fibras, quanto mais fibras e quanto mais proteína tem na nossa alimentação, mais saciado nós vamos ficar, certo? E como tem algumas frutas que têm uma quantidade um pouquinho maior de açúcar, se você não consumir com alguma fibra, pode ser que sim, tá? Mas é exatamente isso que eu ensino lá no meu método. Essas combinações inteligentes para evitar que esses picos aconteçam, tá? Mas assim, fica tranquila que fruta não vai atrapalhar o seu processo, não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, não vai inflamar seu corpo, não vai fazer nada disso. O que vai atrapalhar o seu processo é você ter uma alimentação rica em farinha branca, em açúcar, em alimentos industrializados. Isso sim vai atrapalhar seu processo, tá? E não as frutas, de forma alguma. A Mi tá perguntando aqui se pode acrescentar granola. Mi, a granola, ela não é o melhor tipo de fibra, tá? A granola, ela também é aquele tipo de alimento que parece saudável, mas não é tanto assim, tá? Depende muito da granola. Só pra você ter uma ideia, tem algumas granolas que tem adição de açúcar, mel, um monte de coisa, tá? Então, assim, a granola não é a melhor fonte de fibra que eu gosto de prescrever. Se você... eu como a granola porque eu gosto, tá tudo bem. Mas não é um tipo de alimento que eu gosto de prescrever, assim, pra comer todos os dias. As melhores fontes de fibras pra você adicionar aí as frutas são aveia, a linhaça. A linhaça é uma das melhores fibras que existem, principalmente a dourada, porque além dela ser além dela ter esse poder de fibra, ela também tem um poder anti-inflamatório muito poderoso, tá? A chia também é uma excelente fonte de fibras, então eu trocaria a granola por uma dessas 3 opções, tá? Então, tranquilo, tiraram essa coisa da cabeça que banana engorda e fruta engorda, pelo amor de Deus, fruta não faz mal, fruta não engorda e fruta não é isso que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento e nem vai ser o que vai inflamar o seu corpo, tá bom? Então vamos lá, só pra você ter uma ideia, pra eu fazer um comparativo aqui com você ao vivo, e aí você pode ir tirando as suas dúvidas depois, eu vou te falar tudo que tem, mais ou menos a quantidade calórica que você encontra em uma banana, e a quantidade de nutrientes que tem nela. E depois eu trouxe aqui, ó, uma barrinha de nuts pra gente comparar juntas aqui a informação nutricional e os ingredientes dela, tá? A barrinha de nuts, ela é um pouco diferente da barra de cereal. Coloca pra mim aqui no chat se você já viu essa barrinha aqui no supermercado pra vender, tá? Essa daqui, ela é uma barrinha à base de oleaginosas. Ela não é aquela barra de cereal que é a base de cereais. Ela é a base de oleaginosas. Então, em comparação com a barra de cereal, a barrinha de nuts tem uma qualidade um pouco melhor. Por quê? Porque ela tem oleaginosas na sua composição. A barrinha de cereal, tem muita farinha branca e ela normalmente tem muito açúcar também, tá? Essa daqui, ela tem uma qualidade um pouco melhor. Mas, para fazer o comparativo aqui, eu vou ler os ingredientes junto com você e vou mostrar como a fruta é muito mais benéfica para nossa saúde do que escolher a barrinha. Porque essa daqui é uma troca clássica que as mulheres falam. Ah, Carol, eu preciso comer um lanchinho durante a tarde? Pode ser uma barra de cereal? Gente, qual é a diferença de você abrir um pacote e comer uma barrinha dessa ou você abrir uma banana e comer uma banana? Ai, não, porque a fruta, ela dá muito trabalho. Gente, uma banana não dá trabalho. É só descascar e comer. É a mesma coisa que você desembalar isso aqui e comer. Você pode levar na bolsa, é a mesma coisa. Só que por que as mulheres trocam? Porque elas acham que a banana engorda e que a barrinha emagrece. Coloca aqui pra mim no chat se você também pensava isso. É isso que elas pensam. Ah, não, eu não vou deixar de comer a fruta porque a fruta tem frutose, a banana engorda, tem frutose, então ao invés de comer banana eu vou comer uma barrinha de cereal, porque a barrinha de cereal me falaram que emagrece. Não faça isso, tá? A fruta, ela é natural, ela tem propriedades maravilhosas. Ó, a Lu tá dizendo aqui, ó, já passei dessa fase, hoje sigo nutricionista como você, sem terror. E nem esses médicos extremos, que não vou citar os nomes, por eles temos que ir embora do mundo. Exatamente, Lu. E assim, ó, hoje com a informação que a gente encontra na internet...
Se você ficar muito bitolado e ficar seguindo essas pessoas que falam essas baboseiras, você sai dali direto pro caixão, né? Você sai dali querendo cortar teus pulsos, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Que Deus o livre, comer a frutose faz mal. Cada hora é uma coisa, é a bola da vez, né? Uma hora é o leite, outra hora é o glúten, outra hora é a fruta, outra hora não sei o quê. Então, assim, o que você precisa entender? A gente precisa ter, nessa hora, um discernimento. Discernimento para poder entender o que é realmente e o que não é. Pensa assim. Pensa só comigo. Nossa, hoje tá complicado aqui o negócio, viu? Pensa só comigo. Um alimento que vem direto da natureza, que foi criado, que vem direto da terra, que não passa por nenhum tipo de processo de refinamento, de processamento. Como que esse alimento pode fazer mal para a saúde? A não ser que você tenha algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia. Isso daí é diferente. Tem algumas pessoas que, por exemplo, são intolerantes ao glúten, intolerantes à lactose, alérgicas ao glúten. Então, por mais que sejam alimentos naturais, essa pessoa não pode consumir esses alimentos. Mas esses são casos isolados, tá? Eu tô falando de uma pessoa que não tem nenhum tipo de restrição, tá? Ponto. Já começa por aí. Então, quando vocês ficarem escutando aí esses blá blá blá, vocês precisam ter o discernimento de entender. Não, pera lá, mas como que uma fruta, que é um alimento natural, né? Como que isso pode fazer mal? Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Ó, a Nirleide tá perguntando aqui, o chá da banana emagrece? Não. Não tem nada a ver chá da banana para emagrecer, absolutamente nada. Come a banana. Pega a banana e come, ela não vai fazer você engordar. E assim, ó, outra coisa muito importante que eu falo isso aqui, acho que em todas as minhas lives e nos vídeos também. Não existe nenhum alimento, suplemento, cápsula ou chá que tenha capacidade, que isoladamente tenha capacidade de emagrecer ou engordar alguém. Então assim, o chá de banana é bom para emagrecer? Não. Nenhum chá vai te fazer emagrecer. O que vai fazer você emagrecer é como você se alimenta durante todo o seu dia. Ponto, é a sua alimentação, tá? Só que, claro, existem alguns tipos de chás que têm efeitos maravilhosos, que nem, por exemplo, o chá de louro. O chá de louro é um poderoso anti-inflamatório, ajuda a eliminar os gases, ele ajuda muito a desinflamar, principalmente a parte do intestino. Então, se você sofre com problemas de gases, estufamento, tá sempre com a barriga estufada, esse chá é excelente. Só que se você me perguntar, chá de louro emagrece? De forma alguma. Nenhum chá emagrece, nenhuma cápsula emagrece, nenhuma barrinha e nenhuma banana engorda, tá certo? Beleza, então vamos lá. Então, só para você ter uma ideia, uma banana de aproximadamente 100 gramas, que é uma banana grande, tá? 100 gramas de banana é bastante coisa. Ela tem aproximadamente 90 calorias, tá? Que o pessoal acha que, meu Deus do céu, 90 calorias é o fim do mundo. Gente, pelo amor, da onde que você vai engordar comendo uma banana de 90 calorias? 1, 2, 3 que seja por dia. Não faz sentido algum, tá? Então, tirem isso da cabeça. E a banana, olha quantos benefícios ela tem. Ela é rica em potássio, ela é riquíssima em vitaminas, ela é rica em magnésio, em fósforo. Então, ela tem muitos benefícios, muitas coisas boas. Ela é uma excelente fonte de carboidrato, ela é rica em fibras. Então, a banana é uma fruta excelente, você pode comer sem medo. Carol, mas eu sou diabética. Não tem problema. Não é porque você é diabético que você não pode comer uma banana. Só que, claro, você não pode comer um cacho de banana. Você não pode comer uma quantidade muito grande. Mas para diabéticos também a gente tem estratégias específicas para evitar os picos de insulina, tá bom? O que você não pode é comer em excesso, como nada, né? Tudo que você consome em excesso é sobra. E até, por exemplo, os chás aí, que eu vejo muito que a mulherada fica se entupindo de chá. Não, porque chá natural e chá pode. Gente, por mais que ele seja natural, se você consumir em excesso faz mal. Faz mal, tudo. Se você consumir cúrcuma em excesso faz mal, se você consumir gengibre em excesso, são alimentos que são poderosos anti-inflamatórios, mas se você consumir em excesso vai te fazer mal. Por isso que tudo precisa de equilíbrio, tá bom? Ó, a Val tá perguntando aqui, quero tomar iogurte natural com linhaça, perfeito. Tem que ser triturado ou pode ser em grãos? Triturada, sempre triturada, tá? Esse aqui também é um pulinho do gato. Eu sempre ensino lá para as minhas alunas. A linhaça, ela é um tipo de semente e o nosso dente não consegue triturar muito bem essa semente. Então, quando você
Por mais que você mastigue, você não vai conseguir triturar e não vai conseguir receber todos os nutrientes que essa linhaça tem, tá? Porque ela é muito pequenininha. Você pode ver, quando você come linhaça e você vai ao banheiro, você consegue ver elas inteirinhas lá no seu cocô. Por quê? Porque o nosso dente não consegue triturar muito bem elas. Então, para que você consiga realmente aproveitar todos os nutrientes e melhorar a biodisponibilidade, sempre faça isso. Compra a sementinha, aí você chega em casa e tritura ela. Pode ser tanto no liquidificador quanto no processador e deixa guardada num potinho. Combinado? E você usa ela assim. A Má tá perguntando aqui, ó. Estou tomando uma xícara de chá de hortelã após o almoço e uma xícara de chá de louro com limão após o jantar. Acha que faz mal? Não, de forma alguma. Até umas 2 xícaras de chá por dia tá ótimo, tá? Não faz mal, não. O problema é quem toma em excesso, né? Tem gente que passa o dia inteiro aí tomando. Mas eu sempre recomendo umas 2 xícaras aí de chá por dia, é mais do que suficiente. A Rô tá perguntando aqui, posso tomar shot todos os dias com gengibre e açafrão? Pode, desde que seja uma vez por dia e sem excessos, né? Ah, não, toma um shotzinho ali, só uma colherzinha, sem problema nenhum, tá? O problema são os excessos, tá? Isso aqui é uma coisa que também me perguntam muito. Carol, shot de açafrão com gengibre e limão emagrece? Não. Não emagrece. O que emagrece é o que você come durante todo o dia. Mas perguntar, Carol, o shot de açafrão com limão e gengibre todos os dias faz bem? Muito. Por quê? Porque eles são um combo de alimentos anti-inflamatórios. Então, quando você tem uma alimentação adequada, uma alimentação regrada e toma esse shotzinho, ele ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Então, eu já falei aqui os benefícios da banana e já falei a quantidade calórica também, tá? Agora, eu vou te mostrar dessa barrinha aqui, ó. Não vai dar pra você ver, porque é muito pequenininho. Mas, ó, só pra você ter uma ideia, as informações nutricionais ficam nessa parte aqui do rótulo, tá? Então, precisa quase ter uma lupa pra conseguir enxergar. Mas eu sou meio cega, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Então, uma porção de 30 gramas, que é uma barrinha dessa, tem 143 calorias. Ou seja, uma barrinha dessa tem mais calorias do que 100 gramas de banana. E você, muitas vezes, troca a banana, que tem tantos nutrientes, por uma barrinha dessa achando que ela emagrece, tá? E não emagrece. É claro, Carol, 40 calorias vai fazer diferença para eu emagrecer mais ou menos? Não, 40 calorias é muito pouco. Mas tá vendo como não adianta trocar uma coisa por outra? E muitas vezes isso aqui é ilusão? A banana ainda é menos calórica do que a barrinha, se a gente for contar só na questão de calorias, tá? Aí agora vamos pro principal. Lembra que eu falei pra você esquecer um pouco a questão das calorias. Vamos ver lá os ingredientes dessa barrinha aqui. Vamos lá, os ingredientes estão bem escondidinhos aqui. Lembrando que, bom, se você assiste as minhas lives aqui, você já sabe. Mas se você tá aqui hoje pela primeira vez, eu vou te explicar uma coisa. A rotulagem dos alimentos, ela é padrão, tá? Todos os alimentos, eles devem ser rotulados da mesma forma. Então, quando você for observar a lista de ingredientes de um alimento, você vai perceber que todos são rotulados da mesma forma, porque tem uma legislação que fiscaliza isso daqui, tá bom? Então, a lista de ingredientes, ela é sempre listada com o maior ingrediente em primeiro lugar. Então, sempre que você for olhar lá, por exemplo, essa daqui, o primeiro ingrediente que tem nela é amendoim. Isso significa que o ingrediente que tem maior quantidade aqui nessa barrinha é amendoim. E assim vai, do maior pro menor, do maior quantidade pro menor. Deu pra entender? Ficou claro? Coloca pra mim aqui no chat se você entendeu o que eu quis te explicar aqui. Mas vamos lá. Então, o que temos? Amendoim, nozes, castanhas de caju e amêndoa, que são as oleaginosas. Isso aqui é uma barrinha de nuts, então ela é a base de oleaginosas. Ok. Próximo ingrediente, açúcar. Próximo ingrediente, xarope de glicose. Ou seja, essa barrinha aqui, além de ter açúcar, ela tem xarope de glicose, que é o quê? Açúcar do mesmo jeito. Vamos lá, passando para o próximo. Uva passa, depois óleo de algodão, fibra de polidextrose, sal refinado, estabilizante goma arábica, antioxidantes lecitina de soja, tocoferol, umectante e blá 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 blá. E um monte de nomes que eu não sei nem ler aqui pra você.
O que você acha disso daqui? Então, se a gente for fazer um resumo dessa barra, o que significa? Ela tem as oleaginosas, mas ela é cheia de açúcar, óleo e aditivos químicos. O que são esses nomes estranhos aqui, ó, que foi até o que a Lu falou pra gente aqui, aquele monte de nome estranho. Aditivos químicos são estabilizantes, conservantes e substâncias que a indústria coloca nos alimentos para conferir mais sabor, para conferir mais tempo de prateleira, né? Para conservar mais os alimentos. Então, por que tem algumas pessoas que comem muito alimento industrializado e aí quando elas vão comer uma fruta ou uma verdura, um alimento natural, elas falam: ui, Carol, eu odeio comer verdura e fruta, não tem gosto de nada. Exatamente por esses aditivos químicos, por essas substâncias que viciam o nosso paladar, que são substâncias extremamente palatáveis e o nosso paladar se vicia nisso. Aí quando você come um alimento natural que não tem esse tipo de aditivo, você perde o sabor, você para de sentir o gosto dos alimentos. Por isso que, para você voltar a sentir o sabor lá, gostar de frutas e verduras, você precisa desviciar o seu paladar desses tipos de alimentos industrializados para que você comece a sentir o sabor dos alimentos naturais também. Então, fala para mim aqui no chat agora, qual o alimento que é mais saudável? A barrinha de cereal, que tem praticamente a mesma quantidade calórica da banana, que é, nossa senhora, Deus o livre, é o terror da vida das mulheres. A banana, que tem lá tudo aquilo que eu falei, fonte de fibras, boa fonte de carboidrato, potássio, magnésio. Ou essa barrinha aqui. Coloca aqui pra mim no chat que eu quero saber. Então, por que eu trouxe tudo isso daqui pra você e fiz esse comparativo ao vivo? Pra você entender que nenhum alimento industrializado substitui um alimento natural. Por mais que seja um alimento que tenha um pouco mais de calorias, mesmo assim o alimento natural é muito mais benéfico, porque ele não tem adição dessas substâncias que fazem mal para a nossa saúde. Carol, se eu comer uma barrinha de cereal lá de vez em quando vai me fazer mal? Não, mas tem gente que faz isso todo dia. Tem gente que substitui a fruta pela barrinha de cereal todo dia. Eu cansei de atender pessoas e cansei de conversar com mulheres que falam: ai, Carol, mas eu não quero comer fruta no meio da manhã, porque é muito trabalhoso. Posso comer uma barrinha de cereal? Qual é a diferença de você descascar uma banana ou desembalar uma barrinha de cereal? E olha a diferença dos benefícios. Mas eu quis trazer esse comparativo aqui hoje justamente porque a banana é um tipo de alimento que as mulheres têm muito medo de consumir. São 3 alimentos que apavoram as mulheres: banana, arroz e pão. Me corrijam aqui se eu estiver errado. Coloca pra mim aqui no chat. Lógico, agora eu sei que você é minha seguidora e eu sempre falo isso, você já aprendeu comigo. Mas me conta aqui pra mim no chat se algum dia você já teve medo de comer um desses tipos de alimento que, ai não, arroz engorda. Deus o livre, banana engorda. Ou pão, Deus o livre, pão é vilão, tá? Ó, a Má tá dizendo aqui, ó, com certeza o melhor é comer a banana, né? Com certeza. Porém, eu não como que me dá azia. Ah, então. Isso daí é uma questão muito de organismo. A banana, ela é um alimento um pouquinho indigesto. E eu também sinto um pouquinho de indisposição quando eu como. Mesmo assim, eu não deixo de comer, porque banana é uma das frutas que eu mais amo, né? Eu adoro banana. Mas quando eu como banana, eu sinto um pouco de indigestão também. Eu sinto esse pouquinho de azia. Mas isso daí é muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não acontece nada. Mas assim, pode acontecer isso com qualquer tipo de fruta. Isso às vezes pode acontecer porque você tá com alguma dificuldade de digestão, você tá com alguma dificuldade de absorção, tá com o corpo mais inflamado, então é normal você sentir esse, sabe, desconforto, azia. Então por isso que é importante sempre ter uma alimentação voltada para desinflamar o corpo, que melhora muito esses sintomas, tá? Ó, a Leo tá falando aqui que abacate também. Nossa, abacate eu amo também, é uma das frutas que eu mais gosto. O abacate é uma das frutas mais completas que a gente encontra. O abacate é uma fonte de gordura boa, ele não é fonte de carboidrato, é fonte de gordura boa, mas também é uma fruta que a maioria das mulheres morrem de medo de consumir. Ai, Deus o livre, abacate não pode, porque abacate engorda, tem muita gordura. Gente, o abacate, ele é rico em gordura boa.
Ele é uma excelente fonte de ômega 3. Ômega 3 é um tipo de gordura altamente anti-inflamatória. Então, o abacate tem poder anti-inflamatório, rico em ômega 3. O abacate ele é muito rico em uma substância, em um aminoácido chamado triptofano. Esse aminoácido ele é precursor de um neurotransmissor chamado serotonina, que ele é responsável por nos dar essa sensação de prazer e bem-estar. Então, quem sofre muito com ansiedade, estresse, é muito importante, claro, primeiro cuidar da saúde intestinal e consumir o abacate que é rico em triptofano, que ajuda a dar aquela relaxada. Justamente por ele ser, né, ele ter esse triptofano, que é o aminoácido precursor desse neurotransmissor que causa a sensação de prazer e bem-estar, tá? Vamos lá. A Lu tá dizendo aqui, ó. Vim da dieta low carb há 6 anos atrás. Hoje tenho horror dessa palavra. Lu, eu imagino. Tudo que vem com essa palavra de low carb, restrição de carboidrato, proibir arroz, proibir pão, isso daí chega a me dar, ó. Chega a me dar urticária, chega a me dar arrepio. Porque como que uma pessoa consegue viver o carboidrato? Eu não sei, sinceramente. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo do carboidrato. Primeiro, o carboidrato é um tipo de macronutriente que tem a mesma quantidade calórica do que a proteína, tá? Eu vou te contar aqui basicamente a diferença entre os dois. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. A diferença básica entre os dois é o poder de saciedade. Quando você consome a proteína, ela tem um poder de saciedade muito maior do que o carboidrato. Então, quando você come a proteína, você fica saciada por muito mais tempo. Mas isso não significa que o carboidrato engorde. O que engorda são os excessos. Porque o que a maioria das mulheres fazem? Elas comem pouca proteína, pouca fibra e muito carboidrato. Então, como o carboidrato é um macronutriente que, por mais que ele seja integral, por mais que ele seja rico em fibra, não é o suficiente para te dar saciedade. Então, se você come muito carboidrato, pouca fibra e pouca proteína, dali a meia hora você vai querer comer mais carboidrato. E isso se torna um círculo vicioso. Então, você come uma quantidade muito maior desse alimento. Mas isso não significa que o carboidrato seja ruim, que ele faça mal. Pelo contrário, ele é um macronutriente fundamental para o nosso corpo, para a nossa produção hormonal. Precisamos de carboidrato. Ele é o carboidrato que é responsável por nos dar energia. Então, quem não come carboidrato fica sem energia. Isso também já vi muito. Mulheres que, Carol, eu tô fazendo dieta e eu não tenho disposição, eu tô sempre cansada, eu mal tenho vontade de fazer as minhas atividades básicas. Claro, porque restringe carboidrato. O carboidrato que é responsável por nos dar energia. Então, o que você precisa? Parar de comer carboidrato? Não. Fazer as combinações certas. Carboidrato sempre com proteína e fibra. Carboidrato depois das 18 engorda? Não, meu Deus, não tem como uma chavinha virar que depois das 18 carboidrato engorda. Não, o que vai fazer você engordar é a quantidade de carboidrato que você vai comer durante o dia. Se você comer demais, se você não comer ele fazendo as combinações certas, com certeza vai engordar. Mas tudo, né? Tudo que você consumir em excesso vai te engordar. Vamos lá. A Má tá dizendo aqui, ó, pode ser. Por isso estou tomando chá de louro para me ajudar na desinflamação. Isso aí, Má. O chá de louro, ele ajuda muito, tanto na parte de digestão quanto absorção, tá? E outra coisa importante para você fazer que ajuda muito a melhorar, e principalmente esses sintomas, é a raspagem da língua. Não sei se você já faz, mas isso também eu ensino sempre as minhas meninas aqui a fazerem raspagem da língua. Parece uma coisa boba, parece uma coisa simples, mas ela faz muito sentido. A raspagem da língua, ela veio para nós muito forte da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela se preocupa muito com a parte de digestão e absorção. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Então, o que acontece? Durante a noite é o período que o nosso corpo faz o processo de destoxificação, tá? Resumidamente, é quando o nosso corpo faz aquela limpeza para eliminar as toxinas do nosso corpo, correto? E uma boa parte dessas toxinas, bactérias e até restos de alimentos ficam armazenados aonde? Na nossa língua. Por isso que, quando a primeira coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, primeira coisa que vocês precisam fazer ao acordar, antes de escovar o dente, tomar água, fazer qualquer coisa, é raspar a língua. Por quê? Para tirar essas toxinas que
que estão armazenados na nossa língua lá por causa do processo de detoxificação que acontece durante a noite. Então, você raspando essa língua e tirando, você consegue evitar que essas toxinas entrem para o seu corpo de novo, tá? Agora, se você não tira, o que você vai fazer? Você escova o teu dente, a escovação não é o suficiente para retirar todas essas toxinas, você vai ingerir elas e isso pode atrapalhar tanto a tua digestão quanto a absorção. Por isso que é tão importante. Vamos lá, quem mais? A Rosa tá dizendo aqui, amo comer pão com ovo, amo! Pão com ovo é a minha vida. Inclusive, semana passada, eu até postei uns stories, as meninas, Carol, meu Deus, você come pão à noite? Claro! Como pão à noite todo dia? Não. A minha refeição do jantar é sempre uma refeição completa. É uma refeição igual eu faço no almoço. Tem arroz, feijão, carne, salada, tem tudo. Mas sabe quando vem aquela vontade assim, meu Deus, que vontade de comer um pão com ovo? Então eu peguei lá um pão francês, não era nem um pão francês, era um pão d'água. Aqui na minha região a gente chama de pão d'água, na sua região eu não sei. Mas é um pão redondinho assim, é tipo o pão francês que é redondinho. E aí coloquei ovo, coloquei um pouquinho de queijo, coloquei um monte de salada, meu Deus, é vida. Quem não come isso, eu sinto que deve ser uma pessoa triste, porque olha, é bom demais. Ó, a Rô tá perguntando aqui, comer abacate com um pouco de leite por cima, pode? Sem problema nenhum. Desde que não seja uma quantidade muito grande, porque o leite em pó, ele tem uma quantidade de gordura, né? Então tem gente que afunda lá o abacate e bota um tanto assim de leite em pó. Não, mas se for só um pouquinho para polvilhar, não tem problema nenhum. Leite em pó também não tem problema, não é inflamatório. Se você não for intolerante à lactose, o leite não vai ser um problema na sua vida, se não for consumido em excesso, tá? Vamos ver. O Reinaldo Dietrich aqui sempre causando nos comentários, né? Ó. Então, pizza de manhã não engorda. Se você comer pizza de uma vez... Gente, pra quem não sabe, o Mário Reinaldo é meu noivo. E de vez em quando, não sei se vocês já perceberam, ele aparece aqui nas lives porque ele tem uma alimentação completamente desregrada. Completamente desregrada. É importante eu falar isso aqui. Todo mundo acha que porque a vida da Carol é fácil, porque ela é nutricionista, a vida dela é só flores. Não é. Eu também tenho um noivo que é completamente... Eu sei que muitas mulheres sofrem com os companheiros aí. Carol, porque meu marido é meu sabotador, eu tô lá querendo comer certinho, ele tá lá querendo comer pizza no café da manhã. Então, o Mário Reinaldo é esse tipo de pessoa. E ele não só come pizza no café da manhã, como bolo, refrigerante, tudo isso. Então, eu tô aqui lutando firme pra vocês verem como a minha vida também não é fácil. Mas, em suma, é óbvio que não é a melhor... não é um café da manhã bom. A pizza não é um café da manhã legal. Mas se você consumir de vez em quando, não tem problema nenhum. Vamos lá, deixa eu ver. A Dai tá perguntando aqui, ó. Boa pergunta, Dai. Se o whey protein é inflamatório. Vamos lá, vou explicar um pouquinho, porque o whey protein também é uma coisa que as mulheres têm muita dúvida, tá? Whey protein, ele é a proteína do soro do leite. Ele só vai ser inflamatório caso você tenha intolerância à lactose. Porque assim, ó, whey protein você pode escolher de 3 formas: o hidrolisado, o concentrado e o isolado. Qual que é a diferença básica entre os 3? O hidrolisado, ele tem uma digestão um pouco mais fácil. Então, por exemplo, para pessoas que são pós-bariátricas, que têm uma dificuldade maior de digestão, ele é o mais indicado. Porém, é o mais caro, tá? O whey protein hidrolisado é super caro. O whey protein isolado, ele não tem na sua composição a lactose. Então, esse daqui, o isolado, é indicado para as pessoas que são intolerantes à lactose. E o isolado também é o mais caro. E o concentrado é o whey protein tradicional lá, que é o mais comum, que tem lactose na sua composição, que se você não tiver intolerância à lactose, não tem problema nenhum. Eu indico sempre, se você não tem intolerância à lactose, compre o concentrado, porque o isolado é muito mais caro, não vai fazer sentido nenhum você pagar mais caro por um whey protein que vai fazer o mesmo efeito. Agora, se você tem intolerância à lactose, precisa ser um whey isolado ou então uma proteína de origem vegetal. Hoje nós temos proteínas excelentes. Eu gosto muito de um blend, que é de proteína de arroz com proteína de ervilha, que é excelente para tanto para quem é vegano quanto para quem é intolerante à lactose. Também é uma opção, tá? Ele tem uma quantidade legal de aminoácidos essenciais, então funciona da mesma forma. Então, o whey protein só vai ser inflamatório caso você tenha intolerância à lactose e consuma whey protein concentrado. Caso contrário, não vai fazer mal nenhum. Carol, preciso do whey protein para emagrecer? De forma alguma. Tô fazendo academia, preciso começar a tomar whey indiscutivelmente? Não.
Whey protein, ele é um suplemento. Já diz o nome. Ele é um suplemento, por exemplo, para quando você não consegue fazer todas as refeições proteicas através do alimento, aí você substitui pelo whey. Mas dizer que, só porque eu comecei a fazer academia eu preciso tomar, de forma alguma, tá? Não há necessidade. Eu, por exemplo, não tomo whey protein há anos. Eu tomo assim, de vez em quando eu tenho whey protein para os dias que eu não consigo comer, né, as minhas refeições proteicas certinhas, aí eu tomo whey para ser um pouco mais fácil, né? Às vezes, tô ali na correria. Mas de maneira geral eu não tomo, só alimentação. E eu pratico atividade física todos os dias. A Má tá dizendo aqui, estava mesmo pensando em comprar um raspador de língua e você me convenceu. Compre, Má. Compre e de preferência de cobre, tá? Porque ele tem de cobre e tem de plástico. O de plástico, ele é um pouco mais barato. Mas tem um probleminha. O de plástico você não consegue higienizar muito bem. E ele acumula muitas bactérias ali, sabe? O de cobre a gente já consegue higienizar muito bem e ele tem uma durabilidade maior. Então, por mais que ele seja um pouquinho mais caro, vale a pena. Você compra aí no Mercado Livre, nessas lojas aí, também não é nada de extremamente caro. E aí é um negócio que você tem aí por muitos anos, tá? A Má tá dizendo aqui, você é maravilhosa. Obrigada. Deixa eu ver se eu passei. A Lu tá dizendo aqui, tudo pode, mas nem tudo em excesso me convém. Esse é um ditado, Lu, que é o ditado da minha vida. É aquela coisa assim, a minha mãe sempre falava, sabe aquela coisa assim? Minha mãe sempre falava, você pode tudo, mas nem tudo te convém, né? E é exatamente isso. Poder, a gente pode fazer qualquer coisa. Mas isso me convém? Não é? Os excessos não, você tá certíssimo. Que mais? Vamos ver se eu passei mais alguma coisa aqui. A Dai tá dizendo aqui, e a sucralose do whey? Vamos lá. Com relação à parte de se o que o whey protein ele pode te causar de inflamação? Se você for intolerante à lactose e consumir o concentrado, ponto. Com relação aos aditivos químicos que tem ali, porque tem muita coisa. Tem adoçante, tem aditivos químicos, porque ele é um alimento processado. Então, isso sim, se em excesso, pode causar inflamação. Mas o whey protein, normalmente, é uma coisa que você consome pouco. Como eu já disse, ele é um suplemento. Você só deve tomar whey se realmente você não conseguir ingerir tudo da alimentação. Carol, tem um momento que eu sou uma pessoa que não consigo comer a quantidade certa de proteína, não consigo comer ovo, não consigo comer carne. Aí sim, você incluir em algumas refeições faz sentido. Porque se você consumir, porque, assim, entenda, não existe nenhuma pessoa que seja 100% desinflamada, não tem como. A gente sempre vai ter um grau de inflamação, mas o ideal é que a gente mantenha um grau de inflamação leve, tá? Se você tomar ali, eu tomo whey protein lá de vez em quando, uma dose por dia, não vai ser isso que vai te inflamar. Agora, se você tomar 4, 5, 6 doses de whey protein todos os dias, isso não vai te fazer muito bem, tá? Porque tem pessoas que tomam, que acham que o whey protein vai te deixar com mais músculo, vai te deixar mais forte e toma um caminhão de whey todo dia, tá? Isso sim vai te fazer mal. Mas se for eventualmente não. Mas eu sempre indico o whey protein só se você não conseguir tirar da alimentação. Primeiro, sempre tente consumir em forma de alimento, tá? Porque quanto mais natural a nossa alimentação, menos inflamado o nosso corpo é. Ela tá dizendo aqui, adoro nutricionistas que não são comprados pela indústria, falam a verdade, gratidão pelo seu Instagram. É exatamente isso. Eu falo a verdade, eu ensino vocês o que eu aplico na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que pratico atividade física já há 12 anos, musculação e tudo mais. Eu não tomo whey protein. Por que não precisa? Pra que eu vou fazer? E eu falo isso pra todas as minhas alunas, viu? Pra todas as minhas alunas e pacientes. Eu sempre tento encaixar primeiro a alimentação. Por quê? Porque o whey protein, ele é um suplemento caro. Se você for comprar um whey protein de boa qualidade, um whey protein bacana, você não vai pagar menos aí do que uns 200 e poucos reais. Então, se você pode tirar direto da alimentação, que é uma coisa natural, que te faz muito bem, pra que você vai trocar pelo whey? Não faz sentido, né? Então, o whey protein é só realmente para quando você não consegue consumir a quantidade proteica, daí ele vem ali como um substituto mais prático, tá? Pessoas idosas, pós-bariátricos, normalmente tem um pouquinho de dificuldade para comer proteína. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu adoro proteína, eu como muito bem, então não faz sentido. E eu, assim, sinceramente, odeio o gosto do whey. Só o cheiro não gosto. Então eu prefiro muito mais fazer uma refeição proteica do que
ficar me entupindo de whey protein. Fora que o whey é muito mais caro, né? Então, não faz sentido. A Val tá dizendo aqui, a Nutri maravilhosa. Obrigada. E aí, meninas, temos mais alguma pergunta? Meu Deus, já passou 1 hora. Como passou rápido o tempo. Meu Deus, passou muito rápido. Meninas, mandem aí se vocês tiverem as últimas perguntas. Mas, ó, se você não conseguiu mandar a sua pergunta aqui, não tem problema. Assim que nós finalizarmos, eu já vou deixar a live disponível lá no meu feed, para que você possa assistir e compartilhar quantas vezes quiser, tá? Já vai ficar disponível lá. Se ficou alguma dúvida ou se você não se sentiu confortável, tem algumas mulheres que não gostam de perguntar assim ao vivo, não tem problema, pode deixar lá nos comentáriozinhos da live que eu respondo, ou então pode me mandar por DM também, tá? Que eu sempre respondo lá. Meninas, acho que não temos mais nada, nenhuma pergunta, acho que eu não passei nenhuma batida aqui. Me desculpem pela minha voz, hoje eu sei que a minha voz tá meio falhada, mas eu passei a manhã inteira gravando conteúdo pra vocês. E eu amanheci com a minha garganta muito ruim aqui onde eu moro. Já tá começando o inverno, sabe? Então, meu Deus do céu, pensa no sofrimento. Então, já tá começando o frio, o inverno, e ontem eu já dormi com a minha garganta arranhando e hoje amanheci com a minha garganta ruim. Então, por isso que minha voz tá assim, tá? Mas, mesmo assim, a live saiu, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos lá, ó, a Jo tá dizendo aqui, ó, eu mesmo não consegui tomar whey, fico com muito gases. Isso daí é indicativo, Jo, que você tem intolerância à lactose. Se você toma whey e sente esse sintoma, estufamento, gases, diarreia, isso significa que você é intolerante à lactose, então aí você deve, de preferência, substituir pelo alimento, mas se você não conseguir, aí você deve optar pelo whey isolado ou a proteína, uma opção de proteína vegetal, tá? Ó, a Dai tá dizendo aqui, ó, somente agradecer, muito carinho, nem esperava que me respondesse, que Deus te abençoe. Meninas, eu amo responder vocês, amo! E assim, ó, eu sempre respondo, sempre quando as meninas me mandam em direct, eu sempre respondo, todas, nunca deixo uma mensagem de responder. Às vezes eu não consigo responder nos comentários, porque é muito, e às vezes vem muita notificação, eu não consigo ver. Mas na live eu sempre respondo, então sempre estejam aqui. Todas as quartas-feiras, às 2 horas, eu faço live, então se vocês tiverem dúvidas, venham aqui, que a gente conversa ao vivo, que é muito melhor. Adoro essa interação aqui, é muito melhor, tá? Ó, a Rô tá dizendo aqui, ó, qual a melhor proteína para consumir à noite? Rô, é assim, ó, de preferência, pode ser qualquer tipo de proteína, tá? Mas uma proteína excelente para você consumir à noite é o peixe. Por quê? Além dele ser riquíssimo em ômega 3, ele é uma proteína um pouco de uma digestão um pouco mais leve. Porque se você come uma proteína que tem uma digestão um pouco mais difícil à noite, isso pode atrapalhar um pouquinho o teu sono. Isso para as pessoas que comem e em seguida dormem, né? Como o peixe ele é uma proteína que tem uma digestão um pouco mais leve e ele é mais rico em ômega 3, o peixe seria o mais indicado. Sardinha, atum, salmão eu nem vou falar, né? Porque, pelo amor de Deus, quem tem dinheiro pra comer salmão todo dia? Mas a sardinha é um ótimo peixe, riquíssimo em ômega 3, de preferência sardinha in natura, tá? Aquela que você compra na parte de congelados ou na parte de... na peixaria, na parte de peixes frescos, tá? A enlatada deixa pra de vez em quando, porque a enlatada ela é um tipo de alimento industrializado, então pra todo dia eu não aconselho não, tá? Vamos lá. E a Val tá dizendo aqui, muito obrigada pela live, muitas informações boas, imagina, eu que agradeço a sua presença. A Jo tá dizendo aqui, ó, eu substituí pelos alimentos, hoje estou muito bem. Arrasou, Jo, perfeita, perfeita. De preferência, sempre alimento. O whey, como eu digo, é um suplemento, as pessoas confundem um pouco as coisas. Acham que, só porque eu comecei a fazer academia, eu preciso necessariamente tomar whey. Não, tem nada a ver, nada a ver. Você precisa comer proteína, seja ela de qualquer forma, de preferência, alimento, que é muito mais natural e faz muito melhor. E você gasta muito menos, tá? A Rô tá dizendo aqui, obrigada. Meninas, muito obrigada pela presença de todas, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. Quarta-feira que vem, às 14 horas, espero vocês aqui de novo com mais um tema e pra gente papear mais um pouco, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.